Boa tarde a todos. Nós estamos nos preparando para essa reunião faz uma semana. Não que nós não nos preparemos para outras reuniões, mas às vezes a equipe espiritual nos pede que, conforme o tema que nós vamos falar e a data representativa, que nós possamos transmitir alegria para as pessoas, mesmo que o assunto seja mais difícil, porque nós fomos acostumados durante muitos e muitos anos a encarar coisas naturais da vida como tragédia. Então, nós viemos aqui hoje e eles nos pediram, a equipe espiritual nos pediu desde a semana passada, que nós pudéssemos, não sem a seriedade e o respeito que se deve a todo o sofrimento de quem quer que seja, mas com a leveza e com as informações que a abençoada doutrina de Jesus, a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, possa aliviar os corações de todos nós. Desta forma, eu peço a Jesus, o mestre de todos nós, peço a Eurípides, que possa estar mais uma vez no meio de nós, para que possamos juntos, nas reflexões desta tarde, sairmos daqui com o coração mais leve e mais feliz. Que o Senhor Jesus, o mestre de todos nós, o médico de nossas almas, esteja aqui no meio de nós e seja acolhido em nossos corações. Olha, eu fiquei pensando como as coisas do dia de hoje se casaram tão bem para que a gente pudesse passar uma informação da forma mais clara e mais suave possível para todos vocês que aqui estão. Faz 92 anos que Eurípides Barçanufo desencarnou. Eurípides Barçanufo é o mentor espiritual desta casa e era um mineiro, foi professor, uma pessoa tão evoluída já em amor e sentimento, que desde muito jovem ele já começou um trabalho de auxílio às pessoas. Foi uma pessoa que estudou homeopatia e estudou medicina em casa, porque sua mãe não suportava vê-lo se afastar da casa, e ela tinha uma doença que ninguém achava o que ela tinha desmaios, tinha coisas esquisitas, complicadas, e ele resolveu estudar medicina para ajudar sua mãe. Só que quando ele entendeu a doutrina espírita e ela também entendeu e aceitou, acabou a doença, porque ela começou a trabalhar com a sua mediunidade e aquilo que parecia doença se transformou numa excelente ferramenta para ajudar as pessoas. Eurípides criou a primeira escola espírita do mundo, o Colégio Allan Kardec, lá mesmo onde ele nasceu, em Sacramento, Minas Gerais. Eu acho que tenho amigos mineiros, tenho amigos de todos os lugares, graças a Deus. Mas eu acho que Deus, quando salpicou gente de alta envergadura, ele olhou para Minas e jogou um punhado, porque o que nasce de espíritos evoluídos em Minas e mais lá para cima, para o norte do país e nordeste, é impressionante. Mas Eurípides nasceu em Minas, como nasceu Chico Xavier também, e tantos outros que nós conhecemos. E quando ele tinha seus 18 anos, ele já fundou uma farmacinha homeopática e fazia os remédios, estudou para isso, fazia os remédios e os dava gratuitamente às pessoas que precisavam. Como ele serviu de médium para ninguém menos que Dr. Bezerra de Menezes, toda a medicação que ele receitava para as pessoas que precisavam, ele não só dava a medicação, como recebia a informação através do médico Bezerra de Menezes e dava gratuitamente às pessoas. A matéria que ele usava para fazer os remédios era a melhor possível. Tanto os livros como
os implementos que ele ocupava para fazer as medicações, os frascos, vinha tudo do Rio de Janeiro. Então, tem uma parte muito interessante num livro de Eduardo Monteiro Carvalho, que fala sobre a vida de Eurípides Barçanufo, que diz que tinha um trem, e mineiro adora trem, né? Tanto que gosta de trem, que eles dizem que não consegue levar os trem, esses trem aqui, ele chama tudo de trem. Bom, então tinha um trem lá, que além de levar e trazer Eurípides até o Rio, no Rio era que tinha toda a cultura, tudo que precisava, os livros, as medicações eram lá. Então ele ia muito ao Rio de Janeiro. E aquele trem já estava tão acostumado a ir para lá e para cá, que era como se fosse milhagem dos dias de hoje, porque o dono lá da linha anotava o nome dele, das pessoas que iam por ele, daí ele não podia ir tanto, mas daí ele mandava pessoas que iam por ele. Que ele já fez como se fosse um crédito que ele tivesse. Então, botava o nome dele lá e no final do mês apresentava a conta, descontando de tantas viagens que aquele trem ia e trazia com coisas espíritas, livros de medicina e muitas coisas que ele comprava no Rio de Janeiro para poder dar às pessoas que necessitavam. E para ganhar o seu dinheiro, ele era professor, o diretor da escola, e ele fazia contabilidade na loja do seu pai, trabalhava naturalmente e trabalhava muito, e também para poder trazer toda essa estrutura, vejam que interessante, essa estrutura porque eles precisavam de um meio que os ligasse ao Rio de Janeiro, São Paulo, que era dali que vinha tudo. E isso começou a ser semeado já pelos espíritas que fundaram ali a cidade de Sacramento, e esse trem ficou apelidado de trem espírita, porque ele trazia espírita, levava espírita e coisas para os espíritas e dos espíritas. E ele, como vereador da sua cidade, se tornou vereador 2 vezes, a pedido do seu pai. Ele disse: você é o homem mais culto dessa cidade, você é a pessoa com maior condição de fazer alguma coisa, trazer um pouco de progresso para nós. Então ele, a contragosto, aceitou e foi um excelente, fez as coisas que estão até hoje lá, surgiram, iniciaram da época em que ele foi vereador da cidade e conseguiu fazer parte de saneamento, a linha do trem chegar mais próxima, passar pela sua cidade, e luz e tudo mais, ele trabalhou com afinco. Nós não demos a mensagem que pedimos a gentileza do nosso amigo Newton que fizesse para nós, para vocês hoje, por não ter ligação nenhuma. Muito pelo contrário. Nós pedimos para ele, que ele está sempre alerta. Nós somos aqui um grupo grande de amigos, que na verdade, quando nós fazemos uma reunião dessa, são muitas pessoas que colaboram para que nós possamos dar o melhor de nós para vocês, com a música, com as mensagens, com as informações e tudo mais. É uma equipe, na verdade, que faz esta reunião. Então, como nós estamos aí a um passo das eleições, essa mensagem que Emmanuel passa para nós, e quem com uma altura espiritual maior que Emmanuel, que já participou da codificação junto com Allan Kardec, e depois veio a ser o guia espiritual de Chico Xavier. Então, ele passou uma mensagem muito importante, porque às vezes nós nos afligimos. Meu Deus, mas será que o mundo está uma troca? O que está acontecendo aqui? E às vezes nós nos angustiamos, e ali ele descreve exatamente o que vai acontecer, e que nós não devemos nos intranquilizar, devemos sim agir bem com a nossa consciência, para que não possamos, não precisemos nos arrepender amanhã. Temos que ser honestos conosco e com todos os demais. E isso nós temos que ser cidadãos em todos os momentos da nossa vida. Mas antes de falar mais alguma coisa sobre isso, eu queria me retratar que na semana passada, no afã da gente ficar falando isso e aquilo, graças a Deus que eu tenho um ponto aqui, que quando eu era, ela me conta depois só, porque ela é muito gentil. Mas quando eu falei que Paulo tinha feito a unificação do idioma alemão e traduzido a Bíblia para o idioma alemão, tinha feito uma unificação através da tradução da Bíblia, eu me equivoquei. Não que não fosse Paulo, que o espírito era o mesmo,
mas ele fez isso na personalidade de Martinho Lutero. Então vocês me perdoem de eu ter falado Paulo também, porque ficou Paulo na minha cabeça e ele vivia a personalidade de Martinho Lutero. E ali nós falamos da questão que ele não entendeu muito bem, o desequilíbrio pela aquela questão de receber tudo justificado pela fé, e muitos de nós até hoje não entendemos isso. Nós achamos que fé é crença, quando na verdade fé é fidelidade nossa aos ensinamentos do Mestre. Fidelidade, não adianta só acreditar, tem que ser fiel àquilo que nós sabemos. Então, pedindo desculpa a vocês, onde eu falei Paulo, vocês ouçam Lutero, e nós vamos estar falando do mesmo espírito, mas em personalidades diferentes, em existências diferentes. Mas quando Eurípides desencarnou, ele ficou sabendo uma semana antes que ele iria desencarnar. E ele se preparou da seguinte forma, e como é tão próximo esse dia com aquilo que nós festejamos como o Dia dos Mortos, eu gostaria que antes de a gente entrar na questão dos mortos, que vocês pensassem bem quem é morto e quem é vivo. Porque a gente fala muito no Dia dos Mortos. Mas quem que é o morto? E quem que é o vivo? Então, aconteceu aquela gripe espanhola e Eurípides, atendendo as pessoas sem parar, ia nas casas que o chamavam e atendendo aqui, atendendo ali, ele acabou contraindo a gripe espanhola. Mas ele preparou inclusive sua secretária, dizendo que um homem muito representativo, uma pessoa muito representativa naquela cidade, iria falecer. E que as pessoas iriam chorar muito, iriam sentir muito aquela morte. Mas que ele não abandonaria ninguém, não. Que ele continuaria ali ajudando. E ela entendeu na hora que não era ele que ia morrer, porque se ele ia continuar ajudando, ela pensou, vai morrer alguém muito importante para a cidade, mas Eurípides vai continuar ajudando. Mas é que espíritos da envergadura de Eurípides, que nós conhecemos pouquíssimos casos, que conseguiu ver Jesus materializado no jardim da sua casa, ao lado de um jasmineiro, e conversar com ele, que já tinha estado com Jesus, quando Jesus, adolescente, passou pelaquela vila dos essênios, tirando os excessos que tinham os essênios, porque às vezes você quer ser tão puro, tão puro, tão puro, que você acaba estragando, né? Não diz um ditado assim que a gente arruma tanto o filho, o diabo arruma tanto o filho até que fura os olhos? É assim, às vezes a gente quer arrumar tanto, tanto, e ajeita tanto que de repente despenca tudo, é que nem maionese. Então, eles estavam tão puros, tão puros, tão puros, que de tão puros eles queriam matar aqueles que não eram tão puros como eles. Então Jesus foi lá, e muita gente diz, Jesus veio e foi aprender com os essênios. Jesus não tinha nada que aprender aqui na terra. Ele é co-criador com Deus do mundo, como está lá em João. Ele veio ensinar, e ele foi nos essênios e disse, olha, muito bem, mas olha o exagero. Tira o exagero daqui, tira o exagero dali, porque nós pecamos muito por purismos. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, ele naquela época se chamava Marcos, tem um romance muito bonito chamado A Grande Espera, que foi sua sobrinha que escreveu, contando dessa encarnação dele, e como ele foi assassinado pelo purismo, ou por qualquer outro motivo que não é justo. Ele voltou logo em seguida com o mesmo nome. Ele nasceu na família Marcos, que Marcos é um sobrenome romano, e colocaram o nome de João. Ele era, e em muitas traduções da Bíblia, dizem que ele era primo, mas não, ele era sobrinho de Pedro. Pedro era irmão da sua mãe, que se chamava Maria Marcos. Então ele reencarna logo a seguir, e vai ser o apóstolo Marcos, mais conhecido como Marcos. Então o que Marcos faz? Ele ouve aquilo que seu tio Pedro fala, que era um homem muito simples e que não tinha a capacidade de escrever, conta ao seu sobrinho, e ele escreve o Evangelho de Marcos. Todos os outros evangelhos são baseados em Marcos. Aí tem o historiador, que é Lucas,
tem Mateus, que é o relator das experiências que acontecem com Jesus, e tem João, que faz não só um evangelho, mas um evangelho místico. Colocando, ele tinha mais ou menos a mesma idade de João Marcos, o João Evangelista. Então ele faz um evangelho que ele entende aquilo que Jesus falava, não só na parte material das coisas, mas na parte mística também. E por isso que ele vai escrever o livro Apocalipse. Nós acostumamos ouvir a palavra Apocalipse como se fosse uma tragédia. Apocalipse. Fizeram o livro Apocalipse Sinal. Acabou o mundo. Só que lá em Apocalipse está escrito também, é totalmente figurado, está escrito também que a gente não temesse o momento da passagem, porque Jesus estaria sempre conosco. E a gente vive morrendo de medo e não tem jeito de a gente amadurecer numa coisa que eu poderia perguntar para vocês. Quem torce para tal time? Um monte de gente levantaria a mão e os outros não. Quem tem tal profissão? Uns levantariam, outros não. Quem gosta de tal coisa? E uns levantariam a mão e outros não. Mas tem uma pergunta, só uma pergunta que eu faria. Quem acha que vai morrer? E que todos nós teríamos que levantar a mão. Tem alguém aqui que acha que não vai morrer? Tem alguém aqui que conhece uma família que tem uma pessoa que nunca morreu? E daí alguém chega e diz assim, olha, mas está escrito lá em Romanos 9, 27, como o evangélico gosta de me dizer isso. Você vai lá em Romanos 9, 27, eu digo, já fui. Lá diz assim, que o homem só vive uma vez e depois vem o dia do juízo. Eu digo, claro, é claro, a vida é uma só, com várias existências no meio dessa vida. Eu posso dizer que eu tive 13 anos de vida escolar, seria uma mentira, porque a gente continua estudando a vida inteira, mas digamos que eu dissesse. Mas em cada série que eu fui, eu continuei sendo estudante, mas cada vez eu fui aprendendo mais. Mas, quando Eurípides sabe que ele vai desencarnar, ele comenta e prepara as pessoas. E a única coisa que ele consegue dizer que as pessoas sabem que ele está falando é dele mesmo, é que ele diz, olha, quando eu morrer, eu quero estar numa cova muito simples, sem nenhum aparato, sem nada que chame atenção, porque eu não me sinto melhor do que ninguém. Quero tudo muito simples e até hoje o seu túmulo lá, em Sacramento, é muito simples, rente ao chão, mas as pessoas não param de colocar flores. As flores são uma coisa muito bonita que a gente coloca. Então, aproveitando que nós estamos próximos ao Dia dos Mortos, vamos conversar algumas coisas que nós devemos saber perante a desencarnação. Eu vou seguir um pouquinho aqui o André Luiz. Ele escreveu um livro sensacional que se chama Conduta Espírita. Aqui é como se a gente tivesse um manual de etiqueta moral. Então, perante a desencarnação, a primeira coisa que acontece é que a gente já chega com a pessoa que está passando por essa dificuldade e já fala uma impropriedade. Aceite meus pêsames. Desculpe, gente. Para mim, a palavra aceite meus pêsames, o pêsames pesa. Não pesa? Aceite meus pêsames. Eu jogo a minha dor em cima para a pessoa ficar com mais dor ainda. Eu acho que se a gente desse um abraço e dissesse para a pessoa, aceite o meu amor, a minha amizade, a minha solidariedade, a minha fraternidade, ou não dissesse nada, abraçasse e dissesse, estou com você, acho que faria melhor. Porque meus pêsames é condolência, piedade, é como se fosse assim, você é a vítima da vez. Hoje foi com você, comigo nunca vai acontecer. Não, simplesmente a pessoa daquela família voltou para casa porque o que ela veio para aprender aqui, ela já tinha aprendido. Então ela voltou para casa. Então a gente ajuda porque as pessoas ficam com saudade. E saudade é a questão de amor. E Eurípides disse, na primeira mensagem que ele passa para Chico Xavier, depois que desencarnou, ele diz assim, invisíveis não são ausentes. Os que não são visíveis aqui não são ausentes.
E eu passei uma semana, desculpe se vocês não gostarem, mas eu passei uma semana convidando todas as pessoas ligadas a vocês que elas deveriam vir para cá. Que nós iríamos dar amor, abraço, carinho, compreensão e que elas entendessem que a nossa saudade pode ser também alegria, por saber que elas já estão libertas de um mundo tão tumultuado como nós estamos vivendo. Elas não precisam mais passar pelas dores que nós nem sabemos que vamos passar. Nós nem sabemos o que vai acontecer. Nós queremos que elas saibam que nós sentimos a sua presença e queremos confraternizar com elas, que nós as amamos, vamos continuar amando e que a morte os tornou invisível a alguns de nós, mas nunca ausentes do nosso coração. Mas tem gente que naquela azáfama vai no cemitério e limpa aquele túmulo e faz só no dia dos mortos. E daí pensa assim, mas eu cheguei aqui, então ele está aqui do meu lado, vendo o meu trabalho aqui, olha como eu estou limpando isso. Mas será que a gente precisa colocar as flores lá? Ou será que a gente pode colocar uma flor na nossa casa e dizer assim, você continua aqui para mim. Esta flor é para você. Eu aprendi com uma amiga minha a deixar as flores no lugar e oferecer as flores para os outros. Olha, ela dizia para mim, aquelas flores são para você. Olha que beleza aquela árvore, aquelas flores eu ofereço a você. Eu aprendi que eu posso receber sem arrancar, sem matar. E posso dar aos outros também assim. A partir da hora que eu recebi, eu também posso distribuir. Eu só tenho aquilo que eu recebo dos outros. Só tenho aquilo que eu dou, então eu tenho. O André Luiz começa falando assim. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Nós fazemos a prece do Pai Nosso e dizemos, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas não leve o meu parente, que eu gosto dele. Mas espera aí, nós todos não somos filhos de Deus? Se o nosso parente vai, quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos nossos filhos, nem conhecíamos. Eles estavam aonde? Perdidos? Não, eles estavam na família espiritual deles, que por sinal é a nossa. Aí Deus foi mandando, mais um, nós fomos recebendo. A família, os amigos, os que chegaram através do casamento, os que chegaram através de outros amigos, fomos vendo amigos partir, fomos vendo amigo de amigos, parente de amigos, então nós vamos vendo que tem esse eterno vir e ir. Nós precisamos aprender que morte não é castigo para ninguém. E nós não viemos aqui na Terra para sofrer. E a morte não significa assim, acabou o suplício. Significa terminou a lição. Porque o corpo nosso só morre porque o corpo nosso é criado pelos homens. E o que é criado pelos homens nasce e morre. O que Deus criou, que é a nossa alma imortal, nosso espírito, esse não morre nunca. Depois que criou, nunca mais vamos morrer. Morre o corpo porque nós criamos um corpo para os nossos filhos. Com a matéria, com o nosso sangue, com o nosso melhor, e o educamos e o amamos. Ele perdeu o corpo? Mas ele continua sem a doença, sem a dor, sem a dificuldade, sem as provações, sem os sustos que nós passamos aqui. Era tão bom no tempo em que eu era criança, as pessoas chegavam correndo atrás e punham a mão nos olhos. Era uma brincadeira muito comum, quem tem o cabelo branco sabe disso. Hoje em dia, se eu estiver andando na rua, alguém botar a mão, eu levanto os braços e leva tudo sem violência. Dá medo. Tem horas que eu converso muito com as pessoas, ouço muito o que elas dizem. Tem vezes que nós temos medo de atender o telefone, pensando que pode ser alguém, um falso sequestro. Que mundo que nós estamos vivendo, que escola difícil que nós estamos. E por que nós estamos nessa escola? Porque essa é uma das matérias finais que nós precisamos fazer. É aquela matemática para muitos que corta a cabeça, tem outros que acham fácil. Tem dificuldade em português. Tem outros que têm em física, em química, em biologia.
Cada um tem uma dificuldade, por quê? Porque são matérias novas para nós. Mas o morrer é muito velho. Tem gente que morre e acha que tem que colocar as 4 velas ali e acabou. Você olha, quando eu morrer, se vocês forem no enterro, não terão as 4 velas. Não terá. Outra coisa, Jesus crucificado não. O meu Jesus é vivo. Ele vive dentro de mim, para mim, em espírito e verdade. Mas por que aquelas 4 velas? Mas tem que pôr? Quem que inventou isso? Antigamente, levava-se a pessoa para se enterrar em grutas, em furnas. Aí é 2 com uma vela, com archote na frente, e 2 atrás para saber onde que estava indo. Porque ia entrando, ficava escuro. Não tinha copel lá, não tinha luz elétrica, nada disso. Então as pessoas carregavam 2 na frente, e os outros carregando o ataúde, e 2 atrás. Nem era ataúde, era um lençol. Nem era caixão, não tinha isso. Era um lençol. Então eles iam assim para iluminar, para ver o lugar onde eles iam colocar e sair. E nós ficamos assim, achando que isso aí era tão legal, que nós pensamos assim, a vela é para iluminar o caminho daquele que morreu. Mas como iluminar com a vela? Se do lado que ele está no mundo espiritual, a vela é material, não tem nada a ver com isso? Às vezes me perguntam assim, tem algum problema na vela? Eu digo, não, problema nenhum. Tem gente que usa a vela para fazer um jantar romântico. Problema nenhum. Mas faz bem a gente acender uma vela? Eu digo, faz muito bem. Principalmente para o fabricante da vela. Que nesses dias vendem vela como ninguém. Vendem muito. Mas será que ali não estou demonstrando a luz que Jesus nos ensinou? É a luz da oração, da caridade. E, por exemplo, o Dia dos Mortos lá no México é uma festa. Aqueles índios, tinha lá índios norte-americanos, que eles tinham uma sensação tão grande que existiam espíritos bons e espíritos maus, que quando eles iam fazer a oferenda deles, eles atiravam um monte de flechas para o ar, porque eles achavam que atirando as flechas para o ar, matavam os espíritos ruins. Ué, mas se eles não estavam nem vendo, mas eles atiraram. Eu vou atirar, não estou vendo, mas vou atirar. Se estiver por aqui, vai pegar. Ah, mas nós não fazemos mais isso hoje, né? Fazemos. Morreu alguém, é militar, vai alguém lá, tiro, que não. Para espantar o espírito mal, para matar os ruins. Para que tiro? Arma salva. Para que isso, gente? Quanto mais nós encararmos a morte como coisa natural, melhor vai ser para todos nós e principalmente para quem está partindo. Quanto mais a gente orar e fizer caridade por eles, lá no México, por exemplo, é uma festa, é uma alegria. Eles fazem nas casas deles as comidas que a pessoa mais gostava e pensam assim, vem aqui porque você vai ter tudo que você mais gostava. Pronto, a pessoa vai feliz da vida, seu espírito está bem ignorante, bem materializado, vai lá, come através deles, bebe umas coisinhas lá, mas eles pelo menos são alegres. Às vezes nós nos perguntamos, mas se chegar no túmulo naquele dia e chamar pelo falecido, será que ele vai lá? Depende. Eu, por exemplo, não gostaria. Ser chamada lá de novo, se eu já estou desligada do meu corpo, eu vou ver meus despojos. Ah, não, mas agora está ficando muito mais higiênico, muito mais evoluído, cremar as pessoas. Muito bem. Mas tem gente que vai lá chorar perto da cinza. Não faça isso. Eu acho tão estranho certas coisas. Tem algumas pessoas que passam, estão do meu lado e dizem, um abraço para você. Eu fico pensando, por que não me deu um abraço? Às vezes a gente está doente, alguma coisa, não dá para abraçar porque os ossinhos estão assim, delicadamente colocados um em cima do outro. Não sei até quando. Tudo bem. Mas, você está perto de mim, não diga um abraço para você, me dê um abraço. Um abraço, daí ainda completa. Apareça lá em casa. Nunca eu vou. Porque quando você quer que eu apareça na tua casa, você me diz o dia e a hora que você está me esperando. Um abraço, não quer dar um abraço, quer distância.
e apareça lá em casa, não vá. Não vou. Tudo bem. E nós falamos mais ou menos assim. Eu vou lá no cemitério, faço alguma coisa lá, mas não me apareça lá em casa. Então a gente chega lá e diz um abraço, falecido, não apareça lá em casa. Porque a gente não quer contato com as pessoas. Nós temos medo das pessoas que amamos. Como é que pode? André Luiz diz assim para nós: dispensar aparatos, pompas, encenações nos funerais de pessoas pelas quais nós nos responsabilizemos. Abolir o uso de velas, de coroas, de crepes e imagens e conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação no enterramento ou na cremação. Nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Então isso nós precisamos saber, que quem for nos perguntar, nós vamos dizer: o corpo vai ser enterrado. Você tem que aguardar as horas que a lei determina, que são 24 horas. Mas esse espírito já está numa situação que tem que enterrar antes. Tudo bem. Aí a pessoa já foi se desligando ao longo da sua doença, e ali dá para esperar 12 horas, 16 horas, conforme a legislação do país. Mas, no caso de cremação, 72 horas. Por quê? Porque os espíritos não conseguem desligar prontamente muitas pessoas. Então a pessoa, independente de enterramento ou cremação, ela ainda não está totalmente desligada, então ainda existe a repercussão do corpo físico para o corpo espiritual, para o perispírito. Então, para que esteja tudo bem, vamos respeitar esse momento. Agora tem um outro detalhe. Quando a gente vai fazer as homenagens, né? Vai nos funerais, que tal a gente modificar a nossa conduta? Porque os espíritos desligados do corpo estão num momento de perturbação. E nós precisamos auxiliá-los. E nós só podemos auxiliá-los com preces, com postura fraterna e com silêncio. Conversa, anedota, contar a última piada. Isso tudo mostra que aquela pessoa não tem espiritualidade nenhuma. Nós precisamos ajudar quem está passando. Quando nós recebemos um filho, nós não fazemos o melhor aparato possível, ele nasce, fica quietinho ali, recebe todos os cuidados médicos e de enfermagem, a gente não deixa chegar muito perto, é muito pequenininho ainda, fala mais baixo. Nós não temos todo esse cuidado, nós devemos ter também para quem está se desligando. Mesma coisa, vamos ter o cuidado, o carinho e deixá-la seguir o seu caminho, ajudando e não atrapalhando. Ele diz assim: emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. A caridade é dever para todo o clima. Proceder certamente nos velórios, calando o anedotário, a galhofa em torno da pessoa desencarnada, tanto quanto cochichos impróprios ao pé do corpo inerte. O companheiro recém-desencarnado pede, sem palavras, a caridade da prece ou o silêncio que o ajudem a refazer-se. Desterrar de si quaisquer conversações ociosas, tratos comerciais ou comentários impróprios nos enterros a que comparecer. A solenidade mortuária é ato de respeito e dignidade humana. Transformar o culto da saudade, comumente expresso no oferecimento de coroas e de flores, em donativos às instituições assistenciais, sem espírito sectário, fazendo o mesmo nas comemorações e homenagens a desencarnados, sejam elas pessoais ou gerais. Eu já contei, acho que a vocês, muitos já ouviram isso, mas eu morei muitos anos, quando criança, do lado da casa de japoneses. E eu achei muito interessante, porque eu participava dos cultos budistas, que eles tinham uma vez, primeiro dia de todo mês, e eu ia lá e a gente cantava, eu acompanhava a prece, porque criança aprende com a maior facilidade. Quando era a hora de bater palma, batia palma também, e depois quando terminava, ai que delícia, era tanto manju, shembei, tinha tudo quanto é coisa, era aquela festa do santo, né? E eu estava na festa do santo, não perdi uma festa. Mas eu achei muito interessante, quando morreu a primeira pessoa na família deles, as pessoas vinham, eles fizeram aquela prece que eu já estava acostumada a fazer, fiquei toda faceira, que eu conseguia acompanhar a prece em japonês, pelo menos
os finaizinhos das palavras eu conseguia, né? Mas chegavam assim, olhavam com todo respeito, cumprimentavam as pessoas e colocavam nos pés do caixão ou na cabeceira do caixão um envelope em branco. Eu pensei que engraçado, já estão dando mensagem para o morto. E como eu tinha muita intimidade com a família, eu perguntei a um dos filhos: por que os parentes chegam e colocam esse envelope nos pés do caixão? Ele diz: é um costume entre nós que nós nos devemos ajudar nas horas de dificuldade, de doença, de morte. Então, quando vai alguém da nossa família, os amigos e os parentes vêm, colocam o dinheiro que eles podem colocar ali e põem ali nos pés do caixão para ajudar a família a cumprir com as responsabilidades do enterro, do guardamento, das dívidas que ficaram para pagar. Então eles colocam o dinheiro que eles podem, deixam ali no envelope, não tem nome nem nada, porque a gente deve aprender a dar sem esperar. Olha, muito obrigado, viu? Você deu 50, poxa vida, teve gente que só deu um vale transporte. Não, nós temos que dar anonimamente, para não constranger a pessoa e para que ela não sinta-se obrigada a retribuir na mesma altura. O dar é dar por amor. Então, eles têm esse hábito. E são pequenas coisas que a gente vê e vai aprendendo ao longo da vida, que numa época também, que eu morei numa cidade do interior de São Paulo, eu era muito amiga de uma família presbiteriana. E um dia eles me disseram: ó, presbiteriana só não. Nós somos presbiterianas independentes. Eu pensei: ué, por que independente de quem? Quem pergunta aprende, né? Nós somos independentes porque a igreja presbiteriana, como é mesmo a tradicional, ela aceita maçom. E nós não aceitamos. Digo: que legal, então cada coisa que um não aceita, é a mesma igreja, mas começa a criar. Presbiteriana já tem independente 1, independente 2 e assim vai, né? Quer dizer que eu nunca vi Jesus se afastar ou afastar qualquer pessoa. Tivesse ela a crença que fosse como fosse, eu nunca vi. Ele veio para todos. Não, era independente. E daí, conversando com essa amiga minha, ela me contou a história da morte da mãe dela. E ela tinha um irmão naquela época, que quando eu estava lá, ele era um jovem, já de 20 e poucos anos, mas na época em que a mãe morreu, ele tinha apenas 6 anos de idade. E ele costumava ficar sentadinho num banquinho do lado da cadeira que a mãe trabalhava como costureira dia e noite. E num desses dias em que a mãe trabalhava, a mãe simplesmente teve um infarto fulminante e caiu na frente do menino, morta. E levaram a mãe, e o menino não entendeu nada daquilo. A mãe caiu, levaram e tal. E ela me contou que ele ficava dias e dias sentadinho no mesmo banquinho, olhando na janela, que da fresta daquela janela ele podia ver o cemitério. E daí eles diziam para ele assim: não adianta você ficar olhando que nós não vamos levar você de jeito nenhum para lá. E ele disse: então eu vou esperar minha mãe sair. E ficava lá na janela olhando. Daí eu fiquei tão comovida, eu disse: mas por que não levam a criança lá? Porque nós somos presbiterianos independentes, e quem é presbiteriano independente não visita cemitério. Vai lá, leva o corpo e Deus toma conta. Que gozado. Mas por que não levar a criança, de repente tirar aquela angústia? Diz: olha, o corpo da mamãe ficou aqui porque a mamãe morreu, mas o espírito dela está lá em casa. Não tem nada disso de espírito ficar em casa. Nossa religião é diferente. E com essa dureza me marcou muito, porque aquele menino tinha uma tristeza, já era um rapaz ali, e dentro dele era proibido ele ir no cemitério do lado do túmulo da mãe e orar pela mãe. Então, nós temos às vezes algumas coisinhas que nós criamos, que nós temos que ter muito cuidado de não criar isso na doutrina espírita. Porque cada um tem direito de gostar, de orar, de fazer o seu simbolismo, de levar a sua oferenda de amor da forma como acreditar, da forma como melhor lhe aprouver. Nós estamos simplesmente falando sobre isso e explicando que espiritualmente não tem necessidade. Mas se a pessoa quiser fazer, ela pode fazer. Não existe na doutrina espírita condenações. Existe orientação, esclarecimento.
Ninguém é condenado por nada. Nós temos direito de pensar livremente. Se alguém se sente melhor fazendo assim, pode fazer. Nós só estamos dizendo que se fizer uma prece ou fizer uma doação para alguém, se pegar um menino de rua e pagar um lanche para ele, vai estar fazendo mais pelaquele que partiu do que se colocar as flores lá que vão morrer no dia seguinte. De repente, compre flores vivas e dê para uma pessoa que possa levar para sua casa, plantada no seu vaso. Vai estar fazendo por ele. Meu pai adorava rosa de champanhe. Então não tem como eu não olhar uma rosa de champanhe e dizer, pai, essa aqui é para você. Aí minha mãe gostava de todas as rosas, principalmente da cor-de-rosa. Não tem jeito de não olhar para uma cor-de-rosa e dizer, mãe, e essa é sua. E eu saio por aí distribuindo flores a todos os meus amores que estão do lado de lá. André Luiz termina dizendo assim: ajuizar detidamente as questões referentes a testamentos, resoluções e votos antes da desencarnação, para não experimentar choques prováveis ante inesperadas incompreensões de parentes e companheiros. O corpo que morre não se refaz. Não dá para levantar o corpo do túmulo e acertar as contas que nós deixamos pendentes. Vamos deixar tudo arrumadinho, porque ai de nós se não fossem os médiuns. E os médiuns estão em todas as igrejas, não só na casa espírita, mas muito poucos se dão ao trabalho de receber um pedido e passar. Ah, não, o que será que a pessoa vai pensar de mim? Eu não tenho que pensar o que a pessoa vai pensar de mim. O Chico foi tão criticado e ao mesmo tempo foi tão amado. Mas ele não se incomodou com as críticas. Ele procurou fazer sempre o melhor. Quando vinha aquelas consolações, dizendo, olha, fala para fulano que eu preciso que faça isso, que pague aquilo, que perdoe aquela pessoa, que não vá tanto atrás da justiça terrestre, porque a justiça divina se faz o tempo todo e a terrestre se engana muito. Eles passam a informação e nós devemos passar. Ah, mas o que será que vai pensar de mim? Orgulho e vaidade. Pode pensar de mim o que quiser. A minha função, eu sou simplesmente uma intermediária. Eu passo a informação. Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e o valor da existência humana. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra, até pelos espíritas. E ele diz, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus falou isso através de João, capítulo 8, versículo 51. Por quê? Por que nós vemos a morte? Porque nascer, morrer. Sinônimo, né? São antônimos. Nasceu, morreu. As duas entradas nessa existência. O nascimento e a morte. Mas a vida não acaba nunca. Então, quem acredita nas palavras de Jesus, sabe que jamais perdeu seus amores. Eu vou colocar uma música, eu demorei muito para achar essa música. E procurei, e disse que quem procura acha, né? Eu queria que ela tivesse, no início, a solenidade que merece de nós todo o respeito por quem já passou, quem está do lado de lá, por aqueles que estão sofrendo pela saudade, pela ausência. E depois as músicas são leves. Eu consegui, pelo menos na minha leitura, né, que a música tivesse o tom solene e ao mesmo tempo um fundo mais alegre, para que nós pensemos que pode haver respeito com alegria. Não precisa ter desespero e tristeza, porque os que estão aqui, que foram convidados, eles esperam encontrar, sabem que vão encontrar saudade, sim, mas esperam ser recebidos com amor, com carinho. Então eu escolhi essa música, que marcou muito a minha adolescência, porque meu pai comprou esse CD e colocava, e eu gostei muito dessa música, é conhecida de todos vocês. E as outras são músicas, eu achei que foi um repertório assim que esse autor escolheu,
em que ele combina momentos que vão lembrar a vocês momentos felizes, momentos de encontro, de namoro, de casamento, de datas felizes na nossa vida, com aquela entonação suave que só a flauta de Pan pode nos dar. No final da reunião, daí nós passamos mais um recadinho, então vamos ouvir essa música e já vamos nos preparar para os passes. Fechando a nossa palestra de hoje, queria dizer a vocês que logo que Eurípides desencarnou com 38 anos de gripe espanhola, ele começou a trabalhar do lado de lá. E logo em seguida, ele já conversou com Santo Agostinho, falou com Bezerra de Menezes, outros espíritos, Vicente de Paulo, pedindo licença para Jesus, para que pudesse construir ali sobre aquele espaço de Sacramento, um grande hospital, que ele deu o nome de Esperança, para que pudesse recolher os espíritas. Porque os espíritas ficam achando que sabe, não sabe nada, e não praticam aquilo que sabe, quando chega do lado de lá, ficam mais perdidos do que os outros. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, imediatamente, ele começou e continuou trabalhando e manda esse recado para nós, que ele continua nos auxiliando, continua nessa casa, em tantas outras casas que tem em seu nome, trabalhando, unindo as pessoas, tomando conta dos nossos amores que se vão, mas nós precisamos dar o nosso contributo, nós precisamos estar prontos a trabalhar. Então, eu quero pedir a vocês, aconteceu uma coisa muito interessante, que num dia desses, num momento assim, onde a gente sabe de uma história muito dolorosa e que dá aquele aperto no nosso coração, nós tínhamos acabado de abrir para ler os e-mails. E quando nós abrimos, pensamos, não tenho nem vontade de abrir esses e-mails, mas teve um ali que me chamou a atenção, digo, vou abrir só esse então. A gente está o tempo todo acompanhado. Eu abri aquele e-mail, e naquele e-mail dizia assim: anjo do bem, por toda a vida que do alto programaste, vai pouco a pouco na subida em que te apuras, e embora a dor fita as estrelas nas alturas, quais rosas rútilas brilhando sobre a haste, ao prosseguires, sem temor, pelas agruras, teu sofrimento, a dor, a perda e o desgaste, que por 70 vezes 7 perdoaste, serão degraus nas tuas encarnações futuras. Que cada vez que o teu coração perdoa, e em toda ação a que te entregas, nobre e boa, escutarás de alguém dizendo baixinho: bendita seja, alma irmã, humilde amiga, bendita seja pelo bem que te abriga, é do teu anjo que te guarda no caminho. Alta de Souza. Essa mensagem foi recebida por uma trabalhadora da nossa casa, e eu pedi para o outro trabalhador, que vocês já conhecem, que eu não desenho flor bonita desse jeito, o Wilson desenhou as flores então, e entremeou a mensagem, que ela vai ficar aqui, para depois que nós ouvirmos a música final, que será como uma prece,